A gente está começando um novo capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imontado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevados, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência real. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais. E, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Sempre supus, confirmou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu, ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista, em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse um maravilhoso passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso de paz imorredoura e da região escura de castigos eternos. Nada disso. Pode falar. É tão interessante isso do inferno, né? Eu tenho um colega que ele é extremamente católico, assim, muito católico, daquele que estuda Bíblia, mas é catoliquíssimo mesmo. Aí a gente estava conversando, e aí a gente tinha falado do umbral semana passada, e eu fui falar, né, conversando com ele e tudo, e ele sabe que eu sou, né, espiritualista e tal, isso e aquilo, tá, tudo bem. Aí eu falei, pra gente é umbral e tal, e aí fui conversando com ele. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, aí eu virei e falei assim, que eu acho que é o inferno de vocês. Aí ele o inferno nosso, umbral. Só que no kardecismo, ele virou e falou assim, as pessoas podem sair do umbral, e no catolicismo vai para o inferno e nunca mais sai. Aí Aí eu falei assim, no kardecismo a gente acredita que Deus é amor e que tudo pode, né, melhorar, né? As pessoas podem melhorar e os espíritos podem evoluir, né, Aí ele ficou calado, assim, sabe, mas assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, no inferno, que eles falam, que vai e nunca mais sai, que coisa horrível, né? Também nunca tinha ouvido falar, não, disso, de que nunca mais sairia É estranho, né? Porque vai Sim. o juízo final e quem for bonzinho vai pro céu, quem for ruinzinho, ou seja, vai todo mundo pro inferno, nunca mais vai sair de lá. Que loucura. Agora, dá licença, eu convivi, como eu falei no início, do que os fenômenos mediúnicos aconteceu comigo, eu me apeguei muito, então não tinha resposta. Mas isso que a Diva falou é verdade. Isso aí eles acreditam. Isso que ele está falando aqui, nesse livro aqui, refere uma velha definição. Cara, isso existe ainda bilhões de seres seguem isso.
bilhões de seres acreditam nisso, não é só católico, não, tu vê as outras religiões também. E aí que vem o X da questão. Para nós estarmos aqui, nós já somos um diferencial, porque a nossa evolução não engole mais isso. Deu para vocês entenderem? E aí, o que aconteceu? No meu caso, os fenômenos dos espíritos me levaram para cá. E como o meu caso foi assim, de milhares de pessoas, inclusive até com vocês. Alguma coisa que desperte vocês para vocês virem para cá. Porque senão a gente ia ficar seguindo a manada, nesse rame-rame, e acreditando nisso. Sabe, para a gente é uma coisa inacreditavelmente inacreditável, mas isso existe e eles acreditam. Para a gente, como o Diego falou, Deus é amor. Na própria definição de Deus amor, eles não conseguem entender isso. Deus é Deus que senta no trono e castiga, né? O Silvio gosta muito de bater nessa tecla da maldade, do castigo, que aqui os espíritos mudaram. Os espíritos, alguns ainda tem como ter esse ranço, e fala de expurgar de pecado, não é de pecado, estou falando a palavra errada, de expurgar os pecados, né? De sofrimento atroz, de karma pesado, né? É isso, só isso. Essa é uma questão meramente, na verdade, política. Porque tanto o catolicismo como essas outras igrejas que pregam essa infinita punição, né, que você não tem chance de redenção, de remissão, de retorno, nada, é uma forma de criar a necessidade de você ser o certinho. Segue o que eu estou falando, senão você vai para um buraco e nunca mais vai sair. Então, a igreja trabalhou isso muito bem com a história do inferno. E outras religiões também. Então, isso é meramente um instrumento de aumentar o temor. Que, através do temor, você controla. Você guia na direção que você quer. O Silvio falou uma palavra mágica, temor. Por que estou falando isso? Porque eu já li um livro, que eu não me lembro mais o nome, que o espírito, no outro lado, ele estava com esse temor. Esse temor foi incorporado no psiquismo dele, sabe? E ele não conseguia se desvencilhar, tipo um tratamento psíquico, psiquiátrico no plano espiritual, para aliviar esse temor que ele tinha, que ficou impregnado nele. Isso aí existe. Esse temor fica incorporado de tal forma na pessoa que ele não abandona com facilidade. É só isso. Desculpa, pessoal, eu fui só ali salvar o cachorro. Ai, vamos continuar, então. Parei. Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simples, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Porque percebe, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que em círculos mais altos haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Não, porque percebesse, desculpe. Pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, de dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada.
Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colocando afirmativas dogmáticas de ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicavam-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna, e que, com a morte, regressava ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos do que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência nem a religião nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Fizeram-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes, como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam-se aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, enlevado, a obra-prima, observei. Tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Fixou a expressão quase cômica e acentuou. Pode falar. Dá licença. Olha só. O que ele está falando aqui já mudou muito, a gente já sabe disso, né? Mas quanto à evolução, quanto ao perispírito, nós já sabemos que é algo muito é um algo tão complexo quanto o corpo humano. Para nós desvendarmos isso, tem que ter um salto moral, um salto tecnológico, outros saltos que irão vir. Talvez nós não consigamos pegar, mas nossos filhos terão acesso a esses estudos do desvendar do perispírito, pelo menos algumas partes. Porque do jeito que está essa juventude, a tecnologia que está, entendeu? Eu estou falando no sentido de alguns que estão degenerados, mas tem muitos que estão seguindo o caminho da retidão, não retidão espiritual, retidão de aquilo de agir moralmente correto, sem coação de religião, de lei, já são bons por natureza. Né? É só isso que eu quero falar. Continuando. Vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passado em solenes exéquias. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu.
não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão, reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento aqui, predominantemente a meu respeito, regressei ao velho tempo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me, ainda hoje, da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar, pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos, veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim um comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o porão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo, entre a aflição e a demência, nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Certamente, porém, observei, em face da parada mais longa que fizera, não lhe faltavam bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única que podemos compreender-lhe o auxílio e receber. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Só que coisa interessante. Você vê que o André Luiz fala que quando viu, houve uma química entre eles, né? É uma química porque eles já eram médicos, já tinham sido médicos, então, quer dizer, a vibração, sutilmente, mesmo com todas essas grosserias que eu estou falando do espírito que está aí nesse estado, de tudo mais, havia sintonia, havia vibração de médico identificando outro médico, porque o ideal é o mesmo, de auxiliar o seu próximo. Isso aí auxiliou ele nesse translado que está aqui, graças a essa ajuda que amenizou um pouco o sofrimento dele. E só isso que eu queria falar. Sem dúvida, comentou Gotuso humorista. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados, que desejam insistentemente a morte física e procuram-na através de vários modos, utilizando recursos indiretos imperceptíveis aos demais, quando lhe faltam disposições para o ato espetacular do suicídio. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhe seria a existência totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas a lhes inibirem as divagações. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, em virtude das observações ouvidas, considerei. O volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum,
e cumpre-nos reconhecer que a necessidade do sacrifício no serviço dessa instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora, de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia. E tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de um ano? Indaguei. Sim. Aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiência e estudo que enriqueçam o espírito do missionário e beneficie as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Olha só que coisa interessante. Tal como aqui, como vocês que trabalham na rede hospitalar, há o intercâmbio, aos congressos, e aí o cara vai descansar, ele vai para esses congressos, vão para esses encontros, e também eles recebem lá visita desses espíritos para justamente agilizar, não agilizar, tornar o trabalho mais eficiente, né, no atendimento, porque se a gente for olhar, do jeito que escreveu aqui no início, ele está muito na crosta. Então, o trabalho aqui realmente deve ser muito tenso, porque o que tem de gente desencarnando, de problemas de vários tipos aqui, tudo bate nesses planos que estão mais próximos da gente. Então, é tipo um trabalho de pronto-socorro, sabe? E quiçá, às vezes, não seja até um portal do pronto-socorro desses hospitais públicos com eles lá, entendeu? De repente, até seja uma coisa assim, só isso. É interessante essa colocação, que como essa área que eles estão agora é muito próxima da Terra e necessita de muito auxílio, esses administradores, como a gente viu no capítulo anterior, essa irmã Zenóbia tem uma capacidade de administração, de pulso com ternura muito intenso, né? Muito interessante. E é interessante que tenha realmente esse período de descanso. Mas o descanso não é de ficar de perna para o ar, né? Que já se viu que ela vai para uma área mais elevada, mas vai estudar, vai trazer para o ano seguinte, que seja de sua administração, novos recursos, né? Uma energia renovada, né? Para todos os tratamentos que são instituídos. E você? Pode falar. Olha só, e para a gente ver como a nossa evolução é lenta, porque nós estamos aqui nessa batalha de aperfeiçoar, e ainda esse aperfeiçoamento tem que seguir do outro plano. Quer dizer, não é assim, no estalar de dedo que eu vou virar anjo, como ele pensou que ele fosse, porque ele deu uma contribuição para a igreja que ia ficar no paraíso eterno entre os anjos, né? É só isso. É verdade. E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa nos recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós, nesses círculos abafados de transmissão, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano.
Interessante esse resíduo do pensamento humano, né? Como tudo é energia. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indênes de emanações indênes de emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre estação direta de bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grande colheita de energia de paz restauradora. Tem os japoneses, né, eles falam que quando você vai para uma floresta, você tem banhos energéticos, né, que você consegue absorver toda aquela energia que está naquele ambiente, que de vez em quando seria necessário para todos nós que estamos aqui principalmente nas grandes cidades, fazer uso desses banhos energéticos. Às vezes num parque, às vezes numa floresta que tenha, num lugar onde a natureza seja preponderante. Aqui nós temos a Floresta da Tijuca, entre tantos outros parques que tem aqui no Rio de Janeiro. Quantos de nós faz uso, né, desse banho energético, esse banho de natureza para recarregar? Nem sempre a gente no corre do dia a dia, às vezes a gente não separa um tempinho para ir até ali. Pode falar, quem levantou a mão. Vamos raciocinar, Sânia, isso que você acabou de falar aí. Graças a Deus que nós temos acesso à tecnologia. Não tendo acesso a isso, veja só, nas partes de radiação, o que geralmente tem no fundo? Barulho de natureza, passarinho cantando, barulho de som de correnteza de água, de ondas do mar. Por que isso? Porque isso aí nos traz... Essa vibração do mar continua tendo aqui. É o som. Esse som não é porque está lá na natureza que só vai lá. Ele propaga tanto assim que a gente se sente mais à vontade quando você está na sua casa, você bota uma música relaxante ligada ao som da natureza, porque essa vibração continua, né? É só isso que eu queria falar.